Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Escoiciados. Meu pai e eu nunca subimos num alazão que galopasse ao vento. Tínhamos um burro cinza malhado, o ligeiro. Foi apanhado de um conhecido por ninharia. Chegou com fama de sistemático, cheio de refugos. De trote tão curto que dava dor nas costelas. De certa vez, caímos do burro, meu pai e eu e meu pai. Embolados, joelhos esfolados no pedregulho. Levamos bons coices, meu pai e eu. Os dois nunca subimos na vida. Olá, começa agora mais uma edição de Campo das Artes. Nossa convidada de hoje é a professora na Universidade de São Paulo, professora de literatura brasileira. Ela é crítica literária, autora do livro de poemas, de poesia Mateus, e um livro sobre Mário de Andrade, Em Busca do Inespecífico. Ela é Priscila Figueiredo e a Priscila está aqui hoje para falar da obra de Donizete Galvão, especialmente do livro Escoiciados. Olá, Priscila, tudo bem? Tudo Muito bom, obrigado Jorge. por você vir, um prazer recebê-la. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Priscila, como é que se deu a sua relação, sua aproximação com a obra do Donizete Galvão? Isso já vem, assim, de quanto tempo? Como é que se estabeleceu essa conexão? Olha, eu não sei se eu vou conseguir precisar muito. É curioso isso. É na verdade, a primeira vez que eu sou interrogada sobre isso. Então, eu vou começar a pensar agora, tentar puxar pela memória. Eu acho que eu tinha por volta de 25 anos. Não veio muito depois do meu conhecimento do Grupo Cálamo, que era um grupo de poesia que se reunia na Casa Mário de Andrade, de pessoas jovens, menos jovens, de proveniência diversa, com profissões diversas, alguns da letras, entre eles o Fábio Weintraub, Rui Proença, entre outros. E que, então, eu também vinha participar do grupo. Eu escrevo poesia há bastante tempo e tal, e já fazia letras. Nesse momento eu tinha terminado a letras. Eu acho que eu conheci o Donizete por meio do Fábio Weintraub, que publicou alguns livros dele, de poesia, do Donizete Galvão. Eu devo ter ido a alguns desses lançamentos, se não a todos. Tanto os que o Donizete publicou pela Nanquim, como os que ele veio para publicar por outras editoras. E daí eu acho que foi por aí, indo em festas de amigos e depois sendo convidada para participar de reuniões na casa do Donizete e do famoso Sabadone, que era todo sábado, acho que a cada 15 dias. Eu fui a muitos, mas não fui a muitos também. E lá, tinha um núcleo duro, né, de poetas, escritores, e sempre os adventícios, os escritores que o Donizete ia conhecendo e convidando. Esse evento, então, se chamava Sabadone. Sabadone. Em relação, claro, Sim, ao Donizete. Em relação ao Donizete. Era um pouco, desculpa te interromper, tinha a ver com o Sabadoile. Sabadoile, exatamente, consagrado lá no Rio, exatamente, né? Que o Drummond frequentou, né, entre outros. Só para, talvez, dar um adendo, mas eu acho que é pertinente no ambiente
da literatura. Eu estava vendo outro dia o Rubem Braga, na juventude dele, já no Rio, ele tinha vários, digamos, protetores, vários amigos, mas pessoas com idade maior que mantinham essa tradição de abrirem suas casas para esses encontros, e eu acho que nem havia tanto uma obrigação de uma discussão literária, tudo. No caso, havia uma pessoa, especialmente em relação ao Rubem Braga, que oferecia uma feijoada nesses sábados. E ele menciona nessa crônicazinha dele que era a refeição mais importante da semana. Era muito esperado o Sabadone, que, de alguma maneira, a Ana Teresa, muito querida, uma figura muito querida por todo mundo, a mulher do Donizete, ela não deixou morrer o Sabadone, digamos assim, depois da morte do Donizete. Aqui de alguma maneira, Sabadone? Sim, aqui em São Paulo, Qual bairro? No bairro do Brooklyn. Brooklyn. Não que o Sabadone seria impossível ele acontecer sem o Donizete, mas a Ana Teresa, de vez em quando, faz uns jantares mineiros, né, com uma base material de comida mineira. E aí muitos dos que frequentavam o Sabadone ainda vão. Mas eu acho que o Sabadone, exatamente, não era propriamente um sarau. Aliás, lembro de pouca recitação de poesia, falação de poesia, embora se falasse também de poesia, mas era uma sociabilidade, né? E tinha esse papel importante que era... Eu acho que ele também ajudava a dar um lugar para o Donizete, assim como para os escritores que vinham do interior ou de outras partes do país. Porque esse tema do exílio na cidade grande, em São Paulo, aparece muito na poesia do Donizete, né? Então, acho que era um lugar de acolhimento, mas a casa do Donizete era um lugar de acolhimento, mas que era para ele também. Era um acolhimento também para ele, eu acredito, né? Muito bem, Priscila Figueiredo, convidada de Campo das Artes. Priscila, essa belíssima edição do selo Casa de Virgínia, que é um selo da Musa Editora. Sim. Ele tem o título Escoiciados, que é um poema incluído no livro Ruminações. Sim. Então, certamente que só das menções desses nomes, o ouvinte já vai perceber a conexão com o Campo das Artes, com o sentido do nosso programa. Então, inclusive eu vou pedir para você, daqui a pouco, gravar uma fala, você falando esse poema, que a gente é muito importante para a gente. Claro. É um poema, ele belíssimo poema. Belíssimo, você se debruça sobre ele de uma maneira espetacular nessa edição do livro. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele. Ele é como se fosse a palo seco assim, do João Cabral, uma cacetada assim, muito interessante e sutil também. Sim. Talvez fosse bom, se você me permitir, começar além do poema, até porque aí eu também avivo a minha memória, a minha reflexão sobre o poema. Escoiciados. Ele saiu publicado no livro Ruminações. Meu pai e eu nunca subimos num alazão que galopasse ao vento. Tínhamos um burro cinza malhado, o ligeiro. Foi apanhado de um conhecido por ninharia. Chegou com fama de sistemático, cheio de refugos. De trote tão curto que dava dor nas costelas. De certa vez, caímos do burro, meu pai e eu e meu pai. Embolados, joelhos esfolados no pedregulho. Levamos bons coices, meu pai e eu. Os dois nunca subimos na vida. É surpreendente, né? Esse encadeamento de versos tão curtos, inclusive com alguma análise sintática que você faz, tem especialmente assim, uma riqueza muito grande, mas
uma força muito grande. Eu acho que é isso, que é aquilo, né? Aparentemente são só versos curtos, algum encadeamento, mas a partir dos seus esclarecimentos desse poema, ganha uma grandeza espetacular. O poema, assim, ele colabora muito para se fazer uma reflexão boa sobre ele, porque é um poema aparentemente narrativo, né, mas narrativo, por outro lado, fixado numa espécie de momento simbólico, que foi simbólico para essas duas vidas, especialmente para a vida desse do filho, né? Então tem aí um eu poético que está falando claramente de um eu, pode ser de si mesmo, enfim. O que eu quero dizer embora a poesia do Donizete traga muito, ela elabore muito o que é uma experiência pessoal, a sua experiência de alguém que nasceu no interior, alguém que, como ele diz, se você me permitir, num livro aqui, O Homem Inacabado, do poema chamado Vida Minúscula. Para quem nasceu destinado à terra, à enxada, às tarefas, às lidas com o gado, a descoberta da língua para além do uso ordinário e dos livros traz um veneno que o aparta dos seus. Extravia-se, vive-se à margem, deseja sem saber o quê. Tateia em um mundo que sempre lhe será estranho. Quer dizer, esse poema traz bem a experiência de alguém, né, como ele diz, que estava destinado, né, à enxada, à terra, aquela paisagem do mundo, que não é do grande mundo, digamos, é do pequeno mundo, do mundo rural, do mundo que está sendo deixado pelo processo de desenvolvimento econômico, do mundo que está, em parte, se urbanizando. E a quem, no entanto, acontece a poesia, acontece a descoberta dos livros, né? E, com isso, aumenta o horizonte de expectativas, né? O mundo todo se abre. E, no entanto, é alguém que pertence ao mundo anterior, digamos assim, ao mundo de expectativas menores, alguém que tem um destino supostamente fixado. O poema trata claramente de uma espécie de limbo em que fica esse sujeito, né, cujo horizonte de expectativas se abriu e, ao mesmo tempo, sente nele a marca um pouco que a gente vê nesse poema Escoiciados. Sim, esse poema que você está se referindo agora, ele tem título? Se chama Vida Minúscula. Vida Minúscula e pertence ao livro? O Homem Inacabado, que é um livro de 2004. Sim. Perdão, 2010. Do 2010. Donizete Galvão, né? O Ruminações, ao qual pertence o Escoiciados, é um livro anterior, de 2004, se eu não me engano. Então, essa leitura, inclusive, do Vida Minúscula, ela, digamos assim, ambienta o que o leitor encontra em Escoiciados. Sim, né? Entre outros poemas, mas eu acho esse bem assim, significativo, porque ele não é mais, digamos, desse mundo, né, no qual ele nasceu e se criou, mas ele também não é exatamente do mundo, desse mundo amplo, do mundo que não é minúsculo, né? Ele se sente uma vida minúscula nesse mundo, que é o mundo da cidade de São Paulo, que é o mundo, né, das mil sensações, das mil e uma sensações e possibilidades, e possibilidades de desenvolvimento de si, de desenvolvimento intelectual e tudo isso. Quer dizer, como ele termina o poema dizendo: tateie um mundo que sempre lhe será estranho, mas o mundo anterior também é estranho. Então esse sujeito está entre dois mundos, né? E acho que isso aparece nesse poema Escoiciados, né? E aparece, embora não se fale aqui dessa ida, né, para esse mundo maior, ainda o que a gente tem aqui é um acontecimento que se deu numa infância, né, num momento no passado desse sujeito,
No entanto, esse acontecimento de cair do burro, um burro aqui que tem especificidades, que se chama ligeiro, mas ele é o contrário de ligeiro, Sim. porque ele tem um andar atravancado e ele é o sistemático. Essa Sim. palavra também tem ressonâncias sobretudo muito mineiras. Em Minas Gerais, né? Sobretudo em Minas Gerais. Depois eu descobri que, na verdade, não é só... Eu já vi nordestinos usar esse termo sistemático. Eu não saberia, assim, fazer um mapeamento, né, geográfico do uso dessa palavra, mas ela é muito constante em Minas Gerais. Né? Aqui eu falo do sul de Minas, mas não só do sul de Minas. Aliás, não é exatamente um nordestino que... Foi alguém do norte de Minas que eu vi usar essa palavra sistemático. E que significa... Em Minas, pode significar neurótico, mas sem uma consciência propriamente da psicanálise. É como as pessoas nomeiam um sujeito que teria manias, mas que não é que não vai ser, digamos assim, chamado cientificamente de neurótico, né? Também eu acho que na linguagem popular, no dia a dia das pessoas, o chato, né? É o chato, e é aquele que coloca, como eu falo no texto, impõe rituais e método para coisas que são muito simples, para coisas absurdas. Uhum. Né? Então, alguém que precisa lavar as mãos imediatamente depois de cumprimentar as visitas. Tem um tio assim. Aí resvala até num toque, né? Isso, é o que a gente hoje, mais contemporaneamente, chamaria de toque. Então, esse burrinho ligeiro, ele tem uns toques. Ele é voluntarioso, ele tem as manias dele. O que mostra, por um lado, uma autonomia da natureza, mas, de outro, uma espécie de impotência desse pai e do filho, de domar esse burrinho, e, ao mesmo tempo, eles só possuem esse burro. Como se fosse assim, quer dizer, é o único... o único bem, né? A capacidade econômica dele só consegue um burrinho, né? Exatamente, e é um burro ainda por cima que não se dobra a eles. Empacado. E tem algo aí de uma relação entre o empacamento do burro e o empacamento desse filho e o pai, mas sobretudo o filho, porque o filho desejou mais do que o pai. O pai tá bem enraizado. Sim. Né? Supõe-se que esse filho já saiu um pouco, como... ali aparece no poema Vida Minúscula, ele já saiu daquela circunscrição, né, social um pouco e mesmo espiritual daquele mundo. Né? Esse filho, então, deseja mais. Por outro lado, é como se ele tivesse marcado por essa queda. É como se fosse a queda adâmica desse sujeito, é essa queda do burro, né, da qual ele nunca vai propriamente... Tem um pressentimento de que não vai sair nunca daquilo. Não vai sair. Essa queda o marcou, exatamente. O pai, ele sabe que o pai dele está naquilo, não vai sair nunca. E sobretudo ele, porque suspeita os de dois... que ele também não vai sair. Você acompanha o programa Campo das Artes, que hoje entrevista a professora de literatura brasileira da Universidade de São Paulo, Priscila Figueiredo. Nosso tema de hoje, a poesia de Donizete Galvão e sua obra Escoiciados. Além de Escoiciados, destacam-se entre os títulos publicados por Donizete Galvão, O Homem Inacabado, Ruminações, A Carne e o Tempo e Mundo Mudo. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia e às segundas-feiras às 9 da noite. Tem mais. Todas as edições estarão disponíveis para você internauta pelos nossos podcasts através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita: campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos.
Vasconcelos. Meu pai e eu nunca subimos num alazão que galopasse ao vento. Tínhamos um burro cinza malhado, o ligeiro. Foi apanhado de um conhecido por ninharia. Chegou com fama de sistemático, cheio de refugos. De trote tão curto que dava dor nas costelas. De certa vez, caímos do burro, meu pai e eu e meu pai. Embolados, joelhos esfolados no pedregulho. Levamos bons coices, meu pai e eu. Os dois nunca subimos na vida. Priscila Figueiredo, convidada do programa Campo das Artes. Nós estamos falando, sobretudo, da obra de Donizete Galvão e do poema Escoiciados. Priscila, eu gostaria de pedir a você um pronunciamento a respeito do seguinte: nós aqui no Campo das Artes, a gente não tem, o nosso critério é abordar todos rigorosamente, todas as manifestações artísticas e culturais. E aí há também, nós chamamos convidados que pegam o espaço, a experiência que tem para abordar não só a questão de uma peça, de um poema exclusivamente, mas até refletir em torno de passado e futuro no ambiente do campo. Bom, por que estou falando isso? Por causa de como se pensa, como se vê o campo, atrelado como pai do menino aqui, junto ali no dia a dia com o burro, mas também é um ambiente já de bastante tempo, já de um bom tempo, que tem a capacidade, acho que a maior capacidade hoje de produzir riqueza no Brasil. E essa condição está transformando, certamente, a cultura, né? A dinâmica do dia a dia das pessoas e de seus relacionamentos. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, porque é uma tradição muito forte na literatura brasileira de ambientação nos domínios do campo, pelo menos dessa tradição que a gente conhece. Queria que você falasse sobre isso, se você já presta atenção do ponto de vista da crítica literária em obras que já apontam outras dinâmicas vinculadas ao campo. Enfim, sua reflexão sobre isso. Imagino que você esteja falando do agronegócio. Do agronegócio, né, exatamente. E de outras coisas que a gente nem está sabendo direito que está acontecendo, parte educacional também. Sim. Pois é, o campo, eu acho que ele é completamente... E a questão da terra, eu não posso deixar de pensar no sentido político e social, a questão da terra no Brasil, e que está ligado, por um lado, ao mundo antigo, ao passado, ao lado arcaico, digamos assim, do país, mas que, na verdade, nunca se descolou efetivamente da modernização do país, por um lado. O que eu quero dizer é que é quase uma espécie de ironia mas bem enraizada na nossa formação social, o fato de que o agronegócio tem o peso que tem hoje na vida brasileira, no cômputo das exportações gerais, né, do Brasil. Ainda mais que cada vez... O maior produtor de riqueza hoje. O maior produtor de riqueza, o que se acompanha e que corre paralelamente ao processo de desindustrialização do país, que vem desde os anos 80. Então, a gente está cada vez mais fornecendo matérias-primas, né, para o mercado internacional, de uma certa maneira voltando a um passado. Uhum. Né? Alguns falam em neocolonialismo, algo assim. Nós voltamos a ter uma inserção, digamos, no mercado internacional muito semelhante ao que nos marcou, na verdade, em boa parte da história brasileira. Isso é progresso, mas é atraso. Quer dizer, progresso, digamos assim, no sentido de que o famoso boom das commodities, né, que ocorreu em governos anteriores e que deu muita força à classe
aos ruralistas, não deixou de fortalecer muito o agronegócio, que alguns não deixam de entender, né, alguns pesquisadores não deixam de entender como uma volta ao latifúndio. É um nome moderno para, na verdade, falar do latifúndio. Né? É uma que se apresenta como uma empresa moderna, mas tem características que o aproximam muito do latifúndio. Então, quer dizer, de novo, presente a questão da terra, das lutas sociais, né? A disputa agora por terras indígenas, quilombolas. Então, o campo continua presente, né, no nosso imaginário e com as ambiguidades. Contradições. Todas as contradições que sempre. Exatamente, semelhantes às anteriores. Tem um diferencial, pelo menos eu imagino que seja notável, que é vertiginoso o desenvolvimento tecnológico. Então, eu acho que essa situação, ela evidentemente que eu não tenho a mínima condição de pegar e fazer uma reflexão pertinente, mas dá para notar que o diálogo dos produtores rurais hoje no Brasil excedeu o próprio território nacional. Sim. Ele talvez até seja muito mais, digamos, dinâmico, mais consequente com a comunidade internacional. Então, esse ponto, por exemplo, eu acho que ele é notável, mas acho que a sua forma de pensar que você acabou de expor, ela é muito rica no sentido seguinte: as contradições que você percebia século XIX, talvez, de forma mais notável, elas estão mais ou menos semelhantes ainda hoje, né? Mesmo essa questão de uma participação, como você disse, da comunidade internacional, ou, né, que a gente pode dizer de mercado mundial, ele é uma condição do Brasil desde sempre, no sentido de que, né, se pensar você falou do século XIX, o café foi o produto, né, o Brasil era o principal exportador de café no mundo. Então, e aí, né, de minério, era um dos mais importantes, entre outros. A cana-de-açúcar, né, e por aí afora. Então, essa inserção do Brasil mundial, ela sempre aconteceu, mas era uma inserção muito subordinada, né, que não era produtor. Ele não participou da Revolução Industrial no seu primeiro momento, ele não era um produtor de manufaturados. Bom, eu não quero aqui... A gente está enveredando pela história, exatamente. Pela história econômica, que nem é meu assunto. Mas e tal. Para situar é importante, né? Mas agora, por exemplo, eu estou me lembrando... Essa contradição, né, se a gente pensar num poeta onde o Antônio Cândido, né, o grande crítico literário, o maior crítico literário brasileiro, falecido, né, infelizmente, há pouco tempo, apesar de 100 anos, mas faleceu aos quase 100 anos, Sim. Mas, né, é um dos grandes também pensadores da cultura brasileira. O Antônio Cândido, por exemplo, vai situar no século XVIII aquilo que ele chama o início da formação da literatura brasileira. Não que não houvesse literatura feita no Brasil antes, né, mas ele adota lá um certo ponto de vista e pelo qual, então, a literatura brasileira começa a se formar no século XVIII. E ele, por exemplo, situa o Cláudio Manuel da Costa, que é um poeta que teve toda uma formação na metrópole, em Portugal, como um poeta que seria, digamos assim, que incorporaria um drama, de forma nascente, um drama que seria de todo escritor brasileiro. E, de uma certa maneira, tem a ver com essa questão do campo e da cidade. Eu vou explicar por quê. Esse poeta escrevia conforme o padrão da escola neoclássica, né? Então, a principal, as obras dele, né, que se chama obras, do né, Cláudio Manuel da Costa, um conjunto de sonetos, entre outros gêneros, que ele publica em 1750. Então, né, é essa mais ou menos o momento em que ele está atuando e publicando. Esse poeta, que teve formação, sobretudo portuguesa, e
italiana também, no sentido de que foi um grande leitor da poesia neoclássica e da teoria italiana sobre esse estilo. Ele chega no Brasil no auge da mineração, né, e se espanta, ele mostra esse espanto, esse assombro na sua poesia, inclusive, com uma paisagem, a natureza mesmo, revirada pela, né, que ele fala, a ambição dos homens, né, a ânsia pelo ouro, pela riqueza, que tornavam os rios sujos, né, com os aluviões e com, né, porque esses rios eram revirados, né, por mãos escravas, inclusive, né, em busca de ouro e diamante e tal. E o Cláudio Manuel da Costa, conforme a poesia neoclássica retomava alguns lugares comuns, digamos assim, da poesia clássica antiga, como o ambiente da paisagem natural, do locus amenus, do lugar ameno, e trabalhava com algumas convenções, como a figura do pastor, mas é um pastor culto, em que muitas vezes também o próprio Cláudio Manuel da Costa se traveste com pseudônimos, sob pseudônimos, pastores que estão no campo, mas são cultivados e que seguem convenções que são da sociedade urbana, né? Mas tem, porque é um ideal dessa poesia, a união de natureza e razão. Portanto, aí, digamos, cidade e campo, razão e natureza têm que ser mesclados, e o conceito de belo dessa poesia depende dessa... Acontece que o Cláudio Manuel da Costa se vê com o problema de que, bom, essa não é uma natureza amena, não é o rio Tejo, não é o rio aqui que corre por Mariana. É engraçado porque já há aqui uma percepção que vai passar, que vai estar adensada no Drummond, né, que vai levar... E se a gente pensar hoje nos desastres de Mariana, Brumadinho, causados pela ambição do ouro, no caso do ferro, né, por mineradoras, a gente tem aí um fio, né, que problematiza muito, né, a atuação também da economia e da modernização no campo. É uma modernização que no Brasil sempre foi muito violenta. E para o Drummond, até como agora mostrou notavelmente o José Miguel Wisnik num livro, né, sobre a máquina do mundo, né, a presença muito forte no Drummond de uma reflexão sobre os desastres causados pela técnica moderna no mundo dele, da infância, de Tabira e tudo isso, pela presença lá da Vale do Rio Doce, né, que é uma empresa que surgiu nos anos 40, por um acordo do Getúlio e tudo isso, mas que remonta já a iniciativas, inclusive estrangeiras, de exploração do minério de ferro na região. A gente vê que a natureza no Brasil, ela não é... Ela muito cedo foi percebida como não idílica. E isso está muito ligado à nossa condição colonial. De modo que eu acho que as obras literárias mais interessantes, né, ao longo da nossa formação brasileira, da formação da literatura brasileira, são as obras que problematizam isso. E isso aparece muito no Drummond, em que a infância, é óbvio que a rememoração, ela atira cores douradas no mundo da infância, quer dizer, a infância, o mundo paterno, se tinge, né, dessa cor dourada, de uma certa idealização, mas que tem a ver com a história do poeta, mas ela nunca é, digamos, desprovida de violência, inclusive pela violência da escravidão. Aparece ali abafado, mas está na poesia do Drummond. A violência do mundo patriarcal, né, da autoridade patriarcal, mas também da mineração, né? Então, uma cidade, num certo momento, ele fala: Minas Gerais não existe. Ela existe ela existe na minha linguagem. Eu lembro agora, recentemente, o Mia Couto falando do desastre que aconteceu em Moçambique, um desastre que a gente sabe que ele é natural, mas mais ou menos, porque
Aliás, é difícil hoje em dia falar em desastres naturais. Não, porque as condições para que se torne um desastre, elas estão dadas. Exatamente. Ali, né? Quer dizer, não está para impedir, está para... Exatamente, né? São desastres que a gente sabe causados pela técnica, causados pela invasão nada respeitosa que o homem fez da natureza. E o Miyakoto, muito perplexo com o que aconteceu em Moçambique, né? Viu a sua cidade natal, a cidade da sua infância, submersa nas águas. Então ele falou, eu me dei conta de como a infância é uma questão da linguagem, ela está na linguagem, nas palavras, ela não está num lugar geográfico, porque ela está nele, embora não esteja mais referida a um espaço geográfico que agora, um espaço físico que está submerso, né? Muito bom. Priscila Figueiredo, convidada do Campo das Artes. Priscila, eu gostaria de, primeiro, se você quer falar mais alguma coisa sobre Donizete Galvão, sobre o poema Escoiciados, talvez falar alguma coisa dessa edição, né, do selo Casa de Virgínia. Tem mais algum acréscimo que você gostaria de fazer? Eu gostaria de lembrar que foi recentemente publicado um livro do Donizete a partir de poemas, quer dizer, são poemas publicados póstumamente, que o Donizete estava escrevendo desde 2002. Inclusive, a publicação do Homem Inacabado aconteceu no meio da produção desses poemas que não saíram em nenhum livro. Um poema, o livro O Antepássaro, que, como explicam os organizadores, Paulo Ferraz e Tarso de Mello, que também são poetas, são poemas que eles foram buscar, com todo o acesso dado pela Ana Teresa, mulher do Donizete, no computador do Donizete. Então, são poemas que provavelmente fariam parte de um livro, talvez de mais de um livro, mas que eles organizaram numa sequência que, enfim, procurou respeitar, né, eles são conhecedores da obra do Donizete, procurou respeitar, digamos, aquilo, o que seria uma concepção do Donizete, como o Donizete organizaria esses poemas num livro, embora, é claro, né, não é algo que se possa... pôr as mãos no fogo, que sairia 100% de acordo exatamente, com o que ele queria, né? Aqui não tem como fazer um livro desse jeito sem ser um tanto aproximativo, né, do que o autor gostaria. Mas é um livro que saiu, né, por uma editora de Goiás, a Martelo, que é um belíssimo trabalho editorial, e recomendo, além do Escoiciados, que saiu em 2014, da editora Musa, e que é um livro que eu acho que ele é muito... ele tem um poema, tem essa pequena análise, tem alguma coisa do Rui Proença também. Acho que é a orelha. A orelha do Rui Proença. E as ilustrações muito bonitas do Carlos Clemen. Quer dizer, é um livro também muito bonito, né? Além do poema, é um livro muito bonito. Assim. Donizete, ele faleceu em que ano? 2014, no final de janeiro de 2014. Priscila, eu mencionei aqui o Rubem Braga e aproveitando outras crônicas dele também, e aí o que eu queria dizer é do trânsito dos relacionamentos, aproveitando que você mencionou o Sabadoni, né? Sim. Então, da frequência dos escritores, eles se aproximarem à referência tradicionalíssima também da Livraria José Olímpio, no Rio de Janeiro, que era um ponto obrigatório de encontro dos grandes da literatura brasileira. Mas o que eu gostaria de, fazendo essa lembrança, é pedir a você uma palavra a respeito da intensidade, porque vários desses autores, inclusive visitados nessa crônica pelo Rubem Braga, eles têm uma presença visceral com o campo
tanto na vida pessoal quanto na expressão literária deles. Sim. Então, a minha pergunta é essa. Dessa tradição, quer dizer, talvez, se não a melhor, mas uma das melhores tradições da literatura brasileira, ela está, essa tradição, ela está totalmente focada a partir do campo. Sim. Tanto na vida desses escritores, e aí é uma legião para nomear. Então eu gostaria que você... Pedro Nava... Nossa, sim. Graciliano... Sem contar os regionalistas, né? Sim. Exatamente. Sim, nessa crônica ele estava visitando lá a Casa Engenho dos Elinhos do Rego, etc. Entendeu? Sim. Jorge Andrade no teatro, que faz em relação a São Paulo, né? Que era filho de fazendeiros paulistas. Eu acho que muitos desses escritores, se pegar até os anos 60, assim, o Guimarães Rosa, Guimarães Rosa, exatamente. Que é um autor cosmopolita, que se torna diplomata, mas que, né, tem a sua base ali, material, poética, totalmente vinda do mundo... Intransferível a base dele. Total. O Mário de Andrade, que nasceu na cidade, mas percebe que para compreender o Brasil, né, e trazer o Brasil, né, digamos, na trama mesmo, né, ele viaja pelos rincões, inclusive da né? linguagem, viaja pelos... ele faz 2 grandes viagens, né, como turista-aprendiz, né, não só turista, portanto aprendiz, que são fundamentais para a sua obra, mas antes disso mesmo, a primeira versão do Macunaíma é feita totalmente a partir dos estudos do Mário, dos viajantes estrangeiros no país. Então ele aprende também sobre o país via os estrangeiros que se aventuraram pelas entranhas do país. Essa redescoberta do Brasil, né, do Brasil profundo, ela é feita ciclicamente no Brasil, né? Então Glauber Rocha faz, o Mário de Andrade fez, a Coluna Prestes fez, né? A Coluna Prestes né, famoso, que quando ela acabou, alguns, quer dizer, de fato consideravam que, bom, agora eu conheço o Brasil. O Luiz Carlos Prestes se torna comunista depois, né, no sentido de... Sim. Porque é sempre esse confronto também com a miséria, né, com as condições muito precárias de vida e tal. Agora, tem uma cultura muito rica, né, e que esses escritores todos bebem nisso. É uma cultura regionalmente variada, e eu acho que é o melhor da literatura até os anos 60, porque daí você tem no Brasil, de fato, né, o Brasil se urbaniza, a população urbana do Brasil começa a ser maior a partir de meados dos anos 60 e começo dos anos 70. Aí, de fato, digamos, o mundo rural, a população rural, ela acaba ficando menor. Agora, esses escritores todos que você menciona, todos são egressos, né, provenientes da região do campo, do mundo rural, que no Brasil demorou, digamos assim, para se afastar do mundo urbano. Se pegar a França, né, e outros países assim, europeus, essa cisão campo-cidade se deu com muito mais antecedência. O pessoal, ele, embora quase que necessariamente de uma elite intelectual e econômica, sim. que embora sendo de regiões mais ermas, mas mantinham um diálogo com o mundo. Tinham diálogo com o mundo, eram particularmente filhos com a Europa, exatamente. Né? O caso do Drummond é muito emblemático, né? Uma formação sofisticadíssima. Gilberto Freire, por exemplo, Joaquim Nabuco, sim, né? Mas a figura do Drummond é muito emblemática. Aquela figura que, se não me engano, é Roberto Schwartz, num texto sobre o amanuense Belmiro, né, do Ciro dos Anjos, que também tem essa proveniência e que também vai para Belo Horizonte, para a capital, né, e se torna funcionário público, que é a figura do fazendeiro do ar. Que é bem essa figura, quer dizer, fazendeiro do ar no sentido de que
o seu latifúndio, a sua terra, a sua fazenda é agora, né, a sua imaginação poética, mas é um fazendeiro do ar que está agora no funcionalismo público. E que entrou no funcionalismo público, muitas vezes, por conta do capital social que traz com a família, né, com a origem familiar, que mesmo às vezes que não são figuras que não têm mais a mesma inserção social da família, que houve uma perda, digamos assim, material ao longo das gerações. Elas se beneficiam da formação propiciada por essa família e mesmo do capital social que vem com elas. Então, são essas figuras, né, que se tornam funcionários públicos na cidade. Boa parte deles eram funcionários públicos, né? Mas poetas, então funcionários públicos e poetas, né? Por isso o fazendeiro do ar, né? Não da terra, não é o fazendeiro da terra, é o fazendeiro do ar. Do ar, perfeito. Priscila Figueiredo, muito obrigado pela sua vinda aqui no Campo das Artes. Priscila Figueiredo, que é professora na USP de Literatura Brasileira, ela é autora dos livros Mateus, que é um livro de poesia, Em Busca do Inespecífico, sobre Mário de Andrade. Priscila Figueiredo, crítica literária, ela assina um texto belíssimo aqui no volume Coiceados, que é um poema de Donizete Galvão, que foi o objeto aqui, não só o Donizete, nós falamos de muitas outras coisas, mas, digamos, um ponto de partida bom, né? Sólido, para a gente conversar a respeito de literatura e de tudo que nós conversamos aqui hoje. Muito obrigado, Priscila. Jorge, eu agradeço, foi ótimo e longa vida ao programa, viu? É um belo programa. Muito obrigado. Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais e o campo, volta na próxima quarta-feira, às 17 horas, com uma nova entrevista. Até lá. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.